Saudações a todos vocês, começando aqui mais uma live do Conde, que é o canal do Conde, e pelo Facebook. Você vê que no Facebook, hoje, a imagem tá até melhor, né, gente? Fala certo, peraí, o som tá aberto de novo aqui, não pode acontecer isso. Cara, produção, ô produção, pô produção, faz comigo. Isso aqui é profissional, pô. Pode ter esse problema de áudio mais aqui, que absurdo. Que absurdo. Olha só. O pessoal tá me vendo aqui no Facebook, no YouTube, né? Tudo bem? Vocês estão bem? Mas aqui eu tô também no Facebook. E hoje eu restabeleci aqui a conexão com o Facebook. Vamos ver se a transmissão vai. Hoje eu formatei meu celular, passei um antivírus e limpei meu celular. A imagem tá até melhor, né? Eu dei uma limpada na câmera. Eu tô vendo agora que tá bem melhor. Acho que tá melhor também porque eu limpei toda a tela, tava bonitinho, né? Então os coraçõezinhos estão brilhando muito mais aqui pra mim na transmissão no Facebook. Ontem eu não fiz, né? Ontem caiu. E me digam se tá picotando, se tá nhenhenhé ali no Facebook. Me fala como é que tá o Facebook. Se tá indo bem, porque no YouTube eu sei que vai bem. Me digam, please. Tá tudo bem no Facebook? Lindo, Monique Feliciano, lindo. O que é lindo? Eu? Ou a transmissão? Tá tudo bem? Tá? Ninguém reclamou até agora, então é porque tá bom. Então vamos lá. Então é o seguinte, olha só. Quero fazer saudações caras pálidas aqui na live do Conde. Começando pontualmente às 19 horas. Som bom e magior. Que maravilha, Soraya. Beijos. Marília Afonso dizendo aqui, boa noite, gente do bem. Rogério Teles, boa noite, querido semântico. Muito obrigado, adorei adoro ser semântico. Você sabe que o radical de semântica vem de semente. Semente tem a ver com semântica. Porque todos vão ter ali, tem a ver com semear, né? Sema, acho que é grego, né? Sema é grego. E é justamente sentido, né? Sentido. Dentre outras coisas na mesma direção, assim. Eu acho muito bacana esse radical, né? Bom, vamos lá. Polissemia na veia aqui. Semântico, polissêmico. Também gosto quando me chamam de polissêmico. Olha só. Porto Alegre aqui com Maria Inês Jardim, Osana Maria Matos, Olá Conde com letra L na testa. Também a letra L tá aqui, ó. Ó. Tá vendo? Letra L tá na minha testa. Lula livre na testa, que foi a lasanha fascista que me atacou ontem. Vamos voltar pro chat só para dar uma saudação aqui a mais. Obrigado pelos coraçõezinhos e vamos para a resenha. A notícia enguiçada, né? O Brasil é o país da notícia enguiçada. O Zé Simão falava isso, né? O Tuti Vasquez, grande texto. Não sei onde tá onde é que tá o Tuti Vasquez, hein? Ele tava no Estadão. Tinha um site antes chamado Prima Página. Sensacional a Prima Página. E o Tuti Vasquez escrevia lá. Aquele Pedro Doria chatinho também escrevia lá. Agora ele tá no Globo. O Tuti Vasquez era ótimo, era o melhor de todos. Acho que como é que é o nome daquele jornalista? Bob Fernandes, acho que estava lá também. Mas é página extinta, né? Talvez no Wayback Machine a gente ache essa página do Prima Página. Meu querido orientador linguista também escrevia lá, o Círio Pocente. Mas o Tuti Vasquez era sensacional, ele é sensacional, tem um humor muito aguçado. E ele dizia que o Brasil é o país da notícia enguiçada. E é enguiçado, né? Hoje a gente tá lá. É Neymar pra cima, Bolsonaro pra baixo. É reforma da Previdência. Enfim, é um festival de truque, um festival de jornalismo de milícia. Jornalismo brasileiro é jornalismo miliciano. O Brasil... eu ia botar até no título hoje, mas eu acabei achando melhor o título do Neymar e Bolsonaro tudo a ver, porque
Vocês lembram daquele logotipo, daquele slogan da Globo, né? Globo e você, tudo a ver? Vocês lembram disso? Essa merda desse logotipo, desse slogan da Globo. Globo e você, tudo a ver? Então, Bolsonaro, Neymar e Bolsonaro, tudo a ver. Tudo a ver. Porque eu tô percebendo na cobertura da imprensa do Bolsonaro, primeiro que assim, tem muito a ver com a facada do Adélio, a natureza da cobertura da imprensa com relação tanto à acusação de estupro quanto à contusão do Neymar ontem no jogo do Catar. Eu sempre falo na dimensão. Tem gente, se aparecer bolsominion ou neymarista aqui para encher o meu saco, eles não vão entender nada. Porque eles não entendem que eu faço análise do ponto de vista do discurso e da linguagem, né? Não é a própria. Eu não estou querendo discutir o sexo dos anjos. Eu estou querendo discutir as questões do discurso, as questões da linguagem, as questões, por exemplo, os desdobramentos. O que a imprensa está fazendo e o que nós, opinião pública, estamos fazendo com a notícia do Neymar e com as estruturas do Bolsonaro, com as questões do Bolsonaro. Hoje, na live do dia, eu falei um pouco disso. Estruturalmente, elas se aninham no nosso inconsciente, porque basicamente trata-se de um mesmo fenômeno. Quer dizer, falta de caráter, né? O Neymar. O Brasil já foi. O Macunaíma é o nosso herói sem caráter. Maravilhoso, Mário de Andrade, né? Aí, enfim. Mas se o Macunaíma viesse para o Brasil hoje e visse o que está acontecendo aqui, ele morria do coração, tomava um susto, um choque epiléptico e ia embora, né? Uma coisa assim que a saturação de falta de caráter é muito grande hoje no Brasil. Então, eu acho que o Neymar e o Bolsonaro eles representam isso. Falta de caráter, em primeiro lugar. Né? O Macunaíma ainda era o herói sem caráter, mas o Neymar nem isso é, e muito menos o Bolsonaro. Muito menos o Bolsonaro. E é engraçado que tem uma legião de fãs do Neymar, né? Aquela coisa assim, né? Putz. Pessoal, tem gente que gosta de sofrer mesmo, tem gente que gosta de ser um nada na vida, né? Ser fã do Neymar. Imagina você, como é que pode uma pessoa, né, ser fã do Neymar? Hoje eu falei com meu filho aqui, de 11 anos, que ama futebol, joga bem, né? Tá na escolinha, tá em time e tal. E perguntei pra ele, né? Você viu o que aconteceu e tal? E o que você achou? Eu falei, fiquei. Ele não falou muito, fiquei triste. Ele falou: eu falei, você gosta do Neymar ainda? Eu perguntei pra ele, pra reforçar, porque eu sei que ele não gosta mais, né? Falei, como jogador eu gosto, mas como pessoa não. Fiquei feliz, né? Fiz o sinal da cruz, falei, graças a Deus, meu filho não é mais um neymarista por aí. Então, é muito triste. Tem gente que fica defendendo o Neymar, né? E aí, o que acontece? Qual que é o eixo de similitude entre Neymar e Bolsonaro? É o eixo da mentira, é o eixo da fake news, né? Eles estão interligados pelas fake news. Por quê? Eu acho que o Steve Bannon deve estar orientando a defesa do Neymar, né? O Steve Bannon deve estar ali orientando o pai do Neymar. Porque a política deles, com Globo, com tudo, né? Porque a Globo é diretamente interessada na questão do Neymar. O Neymar é produto da Globo, né? Neymar é um produto da Globo. Não diretamente, com papel passado e assinado e tal, mas é um produto. O dado concreto é que olha o que nós temos no horizonte. Vou até pegar aqui que eu fiz um mini roteiro para vocês, né? A advogada do Neymar acabou de ser expulsa de uma entidade feminista, tá? E ela respondeu a isso. Ela parece que participou 15 anos de uma entidade feminista sul-americana e agora ela foi expulsa porque aceitou defender o Neymar. Aí ela responde dizendo que ela achou que a acusação de estupro era falsa e que ela acha que uma acusação falsa de estupro é ruim para a causa feminista e que por isso ela aceitou defender o Neymar. Ponto 1. Tá? O pai do Neymar acabou de arrancar a câmera de um fotógrafo em Brasília. Ou seja, o pessoal está nervoso
Explica-se, né? Tudo bem, aí tudo bem, sem problema, tá nervosinho, porque a situação realmente é difícil, tá? Bom, a segunda advogada da Nagila Trindade, porque ela teve um advogado, esse advogado saiu da defesa. Eu não estou defendendo a Nagila ainda, tá? Ainda não. Saiu da defesa, foi até a Globo e denunciou o que ele chamou de contradições da denúncia da Nagila, a jovem de 26 anos, mãe, que acusa o Neymar de estupro e espancamento. Eu fiz a matéria ontem, o laudo da Nagila, você tem lá hematomas e arranhaduras. As fotos estão lá, a gente vê, não precisa ninguém explicar. Você vê a foto, com hematoma e com arranhadura. E a palavra técnica do médico também que fez o laudo da Nagila. Bom, quando ela voltou para o Brasil. O primeiro advogado, então, ele saiu, ele não quis mais, e ele fez uma coisa que, até onde eu sei, firmas de advocacia, advogados não costumam fazer, que é quebrar o sigilo. Quebrou o sigilo da cliente. Quer dizer, não aceitou a causa e ainda quebrou o sigilo? Tá. Né? Eu disse isso ontem, acho que li um comentário depois em off no chat, e alguém dizia assim, não, mas os advogados eles são muito corretos mesmo, eles denunciam mesmo porque pode ser um problema e tal. Tá, né? Eu sou de Caçapava, meu filho, eu não sou de Taubaté, entendeu? Eu não sou velhinha de Taubaté, eu sou velhinha de Caçapava. Mas tudo bem, até aqui tudo bem. Bom, mais um dado, ou seja, mais um dado de confusão, né? Para confundir os sentidos, para truncar a semântica. É aquela história do truncamento que eu sempre insisto aqui, que Bolsonaro não vai entender nunca. Mesmo não quero nem saber, quero que o Bolsonaro vá para o inferno. Então, o dono do apartamento onde mora a Nagila, em São Paulo, disse que, primeiro, né? A Nagila disse que teve um arrombamento. E a defesa dela disse que teve um arrombamento. Eu até me perco aqui no volume das coisas, né? Ela disse que teve um arrombamento na casa. Ontem à noite. Essa, a segunda advogada da Nagila, porque o primeiro saiu, como vocês sabem. A segunda também saiu. Era uma mulher, saiu da defesa da Nagila. Vai vendo. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Saiu da defesa e depois de dizer dessa coisa do arrombamento lá da casa da jovem. O dono do imóvel se pronunciou. Olha só o volume de coisa que vai acumular. Vocês não acham suspeito? Quer dizer, você tem uma questão entre duas partes, a Nagila Trindade e o Neymar. Neymar Santos é o nome dele, né? Não sei como é que é o sobrenome do Neymar, que eu sempre esqueço. A Nagila Trindade e o Neymar. E aí começa a aparecer advogado, ex-advogado, dono de imóvel, começa a aparecer muita gente. Isso é muito bolsonariano, isso é muito miliciano, né? E a imprensa está fazendo o joguinho, a imprensa miliciana brasileira está fazendo o joguinho. A Globo está fazendo, como sempre, Neymar Júnior, obrigado, Neymar Júnior, né? A Globo está fazendo o jogo duplo, como sempre fez, né? Duas caras. A Globo é a duas caras. Ela ataca de um lado, ela morde de um lado e assopra de outro. Para quando se deslindar alguma coisa, ela saber para que lado que ela vai. Não é boba nem nada. Aprendeu isso bonitinho com o papaizinho Roberto Marinho, e os três filhotes agora seguem essa regra básica do jornalismo miliciano brasileiro. Então, o dono do apartamento disse que não teve arrombamento. Então, vira um amontoado de fake news. É um amontoado de confusões, de notícias desencontradas, não confirmadas. Vão jogando na internet tudo isso, vão atiçando as redes sociais, os robozinhos do Bolsonaro, né? Eles já estão totalmente implicados na questão da defesa do Neymar, os robôs bolsonarianos, né? E fica aquela confusão, truncamento, e aí você vai ter o quê? Você vai ter um problema. Essa jovem, enfim, ela tá com medo de sair de casa, tá sendo ameaçada, tá sendo
coagida, foi ameaçada de levar uma coercitiva, sendo que o Queiroz, o Fabrício Queiroz, né, ele não compareceu a três intimações da justiça. Ele não compareceu a três. Ninguém quer saber de nada. Ninguém nem sabe onde ele tá. É aquela pergunta, cadê o Queiroz, né? Ninguém nem sabe. Ela, na primeira que ela não foi, já falava, não, teve coercitiva. A Folha de São Paulo noticiou. Então, vocês percebam o seguinte, então tem muito a ver, né? O Neymar está colocando em prática a defesa do Neymar, o staff do Neymar, o pai do Neymar, que na verdade é quem responde por ele, tudo nessa vida, e por isso o garoto nunca vai ser um sujeito concreto da história, tá usando essa tática da confusão da comunicação para truncar a acusação, para confundir as pessoas e para o fã-clube do Neymar não saber o que está acontecendo e também para os detratores do Neymar não saberem o que está acontecendo. Vocês percebem que está acontecendo isso? Essa tática do Steve Bannon. O advogado do Neymar é o Steve Bannon. O assessor que também é assessor do Trump. Veja, e aí eu disse o seguinte, então parece muito com o Bolsonaro tudo isso. O Bolsonaro agora está na Argentina, e ele tirou foto com o Macri, tadinho do Macri. O Macri, né, tá assim, acho que ele tá querendo cometer suicídio. Fala, não quero ganhar essa eleição, vou chamar o Bolsonaro aqui, porque daí eu não tenho como ganhar de jeito nenhum, né? Que ele realmente agora não vai ganhar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí, porque apareceu com o Bestanaro lá na Argentina. E você tem uma manifestação que já está começando lá na Praça de Maio. Eu vou ler aqui a matéria da revista Fórum. Deixa eu só abrir aqui. Na Praça de Maio, né, tradicional palco das manifestações em Buenos Aires, começa a receber várias pessoas para os protestos marcados por movimentos sociais para as 18 horas dessa quinta-feira. Quer dizer, já deve, a notícia já tem 1 hora, e só que eu não peguei uma notícia mais recente da Argentina. Deve estar rolando, então, muito viralizou aqui a notícia da Fórum, né? E aí a matéria diz assim: o atual presidente brasileiro é visto na Argentina como homofóbico, misógino, defensor de torturadores. Quer dizer, não tem a menor condição. Tadinho do Macri, né? O Macri comprou gato por lebre, né? Para piorar sua imagem, ele concedeu entrevista ao jornal La Nación, se intrometendo na política local, criticando a oposição e defendendo o presidente Maurício Macri. Ele fez ataques diretos a Cristina Kirchner, valeu Bolsonaro, porque daí a Cristina Kirchner fica mais forte, né, associando seu governo à Venezuela, Cuba e corrupção. E, inclusive, apesar da crise argentina, pedindo paciência com o Macri. Sabe que é um pesadelo bom, né, pra gente... Deixa eu fechar essa guia aqui, né? Qual seria um pesadelo bom pra gente explorar aqui na nossa live do Conde? Imagina o Bolsonaro há 20 anos no poder... O Ratinho, né? Ratinho bem pago, né, mensalmente, faria fácil isso, porque ele foi pago para defender a reforma da Previdência. Eu acho isso um absurdo. Um apresentador de televisão pagaram 268 mil reais para ele, não sei se em dinheiro vivo ou transferência bancária. O cara defende a reforma da Previdência e ninguém fala nada. E o cara faz um programa dele, quer dizer, off, né, da campanha que ele vai fazer em prol do governo, que ele tem o direito de fazer, né? O Neymar parece que ia fazer também campanha em prol da reforma da Previdência. Olha o nível que está acontecendo com o Brasil. Então, o que a gente tem? Justamente, e é por isso que eu acho que o Neymar e o Bolsonaro têm tudo a ver. Acho que tem tudo a ver e acho que a queda do Neymar, porque a carreira do Neymar acabou. Desculpa, mas a carreira do Neymar acabou. Ele se contundiu, né? Contundiu, parece muito com a facada lá do Adélio, né? Que a gente vê que parece que realmente sofreu uma contusão, mas que a contusão é salvadora da pátria, né? Vai salvar a pátria do Neymar, né? Porque olha só que engraçado, o Neymar ontem, ele saiu vitimizado de campo, carregado, chorando, né? Foi lá, o Bolsonaro visitou ele na clínica depois, né? E a Nagila, que diz que sofreu estupro, e muita gente acredita nela, incluindo este
linguista aqui, não tem nenhuma cena vitimizada, né? Porque ela não tem poder econômico para isso. Ela tá sozinha. Tá sozinha se digladiando com um conglomerado inteiro econômico, porque o Neymar não é uma pessoa, o Neymar é um produto. Esse é o problema. O Neymar é um produto. É claro que ele é uma pessoa de carne e osso, tá tudo bem e tal. Mas você tem 100 milhões de patrocínios ali anuais. Tem o salário dele no clube. Tem toda a estrutura econômica que está em volta dele. Muita gente que ganha dinheiro de ficar bajulando o Neymar, né? Os parças, né? Os parças do Neymar são os caras que são pagos para gostar do Neymar, né? É ridículo. Isso, na verdade, a vida do Neymar dá um grande romance. Romance do pequeno menino idiota, rico, craque, que virou, né, um sujeito interrompido, que deixa o pai responder por ele até hoje, depois de 28 anos de idade. Né? Então, assim, é muito triste, a gente sente pena também. E eu acho que é um evento que é uma espécie de protocolo de vacina também, protocolo vacinal. Eu estou usando muito a metáfora com o Bolsonaro, o agente agressor enfraquecido. O Neymar é isso também, né? É um agente agressor enfraquecido que pode gerar, depois de todo esse imbróglio, a gente pode ter uma compreensão melhor do que é um estupro, né? Depois do Neymar, depois do caso Neymar, né? Porque os americanos já estão faz tempo discutindo esse tipo de coisa. O caso O.J. Simpson, o caso Mike Tyson. Mike Tyson foi preso por estupro. Esportista também, o maior do mundo. Quando ele foi acusado, ele era o boxeador que mais dinheiro ganhava no planeta. O mais bem pago do planeta. O Neymar não é o mais bem pago, mas está entre os pagos, né? Tenista não tem esse caso, né? O negócio é praticar tênis, né? Você vê o Federer, né? Esse caras tão legais. Como é que é o nome do tcheco? Não, do croata, que é o primeiro do ranking. Não sei se ele é o primeiro. Tem o Nadal, o espanhol, né? Que coisa impressionante o tênis, né? O último bad boy do tênis era o John McEnroe, né? Que o máximo que ele fazia era dar uma raquetada na rede de tênis. Mas, Conde, vamos passar para a pauta política, então, aqui na nossa live do Conde. Deixa eu ver como é que tá a música aqui. Vamos fazer a transição para a gente fazer a nossa... Vai, cadê você? Tá voltando, pronto, voltou. Vamos lá, live do Conde, muito obrigado. Saudações. Digressão, ruptura, temática, semântica. Senão não dá. Live de 1 hora é aquela história dos estudos cognitivos, né? Você não consegue ficar mais de 20 minutos prestando atenção numa coisa só. Então tem que fazer a ruptura para a gente poder conquistar e reconquistar o tempo todo a atenção de vocês aqui na live do Conde, no canal do Conde. Então, Jorge Albuquerque, Antônio Vinícius, sinto ânsia de vômito quando vejo a camisa da seleção de futebol. Eu também. Antônio Vinícius, Bozo vai assistir ao jogo da seleção e Neymar quebra o pé. Então, é crônica de uma fraude anunciada, né? Aos 17 minutos, né? Aos 17 minutos. Ele não saiu quando o cara entrou nele. Ele saiu porque acho que ficou mancando. Eu não vi o jogo. Sinceramente, realmente, futebol pra mim morreu, né? Vou ver. Eu prefiro ver o jogo do meu filho, jogo de várzea, né? Do que esse futebol profissional que passa na Rede Globo de televisão. Não dá mais pra mim. Eu não suporto. Eu tô esquecendo de pedir likes. Verdade, Leila Ferreira, tem que pedir like. Meu Deus do céu. Like. Manda like pra mim e daqui a pouco eu peço mais pra vocês. Tem que dar like aqui, senão ninguém entende nada. Olha só, Luciane Castelo Branco. Muita coisa rolando ao mesmo tempo. E a gente não quer perder nada. Vou ficar aqui na live acompanhando as notícias do bate-papo. O bate-papo é quente também na live, né? É esse que é o ponto, né? Que a live é uma experiência diferente cognitiva no Facebook também. Porque enquanto eu vou falando aqui, vocês vão colocando os comentários também no chat, né? No Facebook, nos comentários ali. E é divertido acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo. Exige, né? Exige interpretação, exige enfim, fôlego, né?
E isso é muito legal, isso eu curto muito. Quando é o gênero, né? O gênero da live, coisa que a TV aberta nunca vai ter e não tem, é essa interatividade furiosa, né? No bom sentido, uma interatividade muito forte com muitos outros eixos acontecendo simultaneamente. Jorge Albuquerque, então eu agradeço a todos vocês. Pitágoras Afonso Tavares Ferreira, boa noite, Conde. Curtindo direto de João Pessoa, maravilha. Coincidência da Zorra aos 17 minutos. Então, crônica anunciada, né? Bolsonaro e Neymar no estádio de Brasília. E aí, uma entrada aos 17 minutos, né? Ou então, ele sente a contusão aos 17 minutos. Faltou o Adélio lá, né? Faltou o Adélio lá em Brasília. Bom, vamos passar por outras questões importantes que estão na ordem do dia e da noite aqui na live do Conde. Eu vou trazer algumas notícias para vocês importantes e vou comentando em seguida, né? Então, o Supremo acabou de liberar a venda sem critério dos ativos da Petrobras. Como a gente lê essa notícia, né? O que está acontecendo? O governo quer vender tudo. Paulo Guedes já falou que é Banco do Brasil, manda para fora, não quero mais Banco do Brasil, quer privatizar tudo, é a sanha privatista. Petrobras entra no pacote. E só que ainda existe no Brasil alguma estrutura de lei, né? Algumas coisas ainda existem. Muita coisa já morreu. Mas, né, as pessoas impetram, né, com mandatos e tal, para você, pelo menos, retardar a destruição do país. Mas o STF está muito alinhado com o Executivo. E a gente lê essa notícia dessa maneira, né? Então, a maioria dos ministros votou por dispensar a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Veja, os ministros do STF, eles estão tirando o Congresso Nacional do horizonte do Bolsonaro. Para o Bolsonaro poder fazer o que quiser. Eu vou abrir a matéria aqui só para dar informação quente aqui para vocês na íntegra, né? Veja, com a Dilma foi exatamente o contrário. Olha como o STF está aparelhado. Com a Dilma foi o contrário. Porque, no caso da Dilma, o STF colocava o Congresso no horizonte do Executivo. Ele podia ter tirado naquele momento, como está fazendo agora com a Petrobras. Então está dizendo aqui, o julgamento não terminou. O problema é o seguinte, a decisão vai afetar o processo de venda de 90% da transportadora associada de gás, a TAG, subsidiária da Petrobras. Ela vai ser vendida por 8,6 bilhões de dólares. É muita coisa. Vocês estão sabendo o preço do gás no Brasil, né? Vocês estão sabendo o problema social e de saúde pública que o aumento do preço do gás, que foi estimulado pelo senhor Michel Temer e pelo PSDB, provocou no Brasil, né? Queimaduras nas pessoas que estavam cozinhando com álcool. Isso é muito grave no norte e nordeste brasileiro também. Pessoas passaram a cozinhar com lenha, né? E você tem, enfim, desdobramentos, né? O gás é muito importante para a família brasileira. Para se alimentar é básico, item básico. Se você tem um botijão de gás é 80, 90 reais, sendo que estava 40, ou até menos do que isso. Então a gente percebe o que eles fizeram com o Brasil, o que está acontecendo com o Brasil. Portanto, esse gesto do STF, ele dá um certo... a gente fica bastante triste, né, com isso. E aí tem uma notícia casada aqui que eu quero trazer para vocês, que é a declaração do Marco Aurélio Mello. Você sabe que eu gosto do Marco Aurélio Mello porque ele me parece um ministro independente e ele está sempre contra a corrente no STF. Né? Ele disse que a relação de Toffoli com Bolsonaro fez o STF mudar a pauta. O Toffoli é o presidente do STF, caras pálidas. Então, o Marco Aurélio está dizendo isso, ele está denunciando praticamente o Toffoli, e ele já fez isso antes. Ele já disse que o Toffoli não representa o STF. Ele pode ser o presidente,
Mas o STF não tem dono, não é miliciano, né? Eles estão milicianizando o STF. É por isso que eu digo que tem muita coisa que parece com milícia no Brasil. O STF está sendo uma delas, né? E aí, vou ler aqui o que o Marco Aurélio falou, né? Devemos atuar com absoluta equidistância, relevando isso à sociedade. Não basta ser equidistante, é preciso parecer equidistante, né? Mas, claro, impossível o recado do Marco Aurélio Melo. Então a gente percebe que esse encontrozinho do Toffoli com o Bolsonaro rendeu frutos para o executivo, o que é uma grande vergonha para o Antônio Dias Toffoli, né? Mancha de novo, mais uma vez, já foi manchada várias vezes, mas a sua biografia leva agora mais uma mancha. Agregando mais uma notícia aqui com vocês, né? Enquanto isso, o caso Lula, a questão Lula, a causa Lula, vai ganhando novos ingredientes. Quanto mais se aproxima setembro, quanto mais se aproxima o momento em que não se terá como negar a liberdade ao Lula, cada vez mais difícil para a justiça fazer uma ginástica nesse momento. O Lula, a sorte, eu diria assim, das pessoas fascistas no Brasil e do sistema apodrecido judiciário é que o Lula é teimoso. A sorte deles é que o Lula é teimoso. Porque se o Lula aceitasse qualquer coisa, que nem o Aécio Neves, que nem político em geral, que nem Fernando Henrique, político brasileiro tradicional, né? Que aceita qualquer coisinha, que tem medo, que mija nas calças, que tem medo de tudo, tem medo da história, o Lula não é assim. Então, mas se ele fosse, ele já estaria em casa. Tem gente, eu me lembro de um meme muito, muito eloquente que diz o seguinte, né? Se o Lula fosse culpado, ele já estaria solto. Acho muito forte isso, muito forte, né? Porque é exatamente isso, né? Eu ontem entrevistei, ontem foi no ar, né, a reprise da entrevista que eu fiz com a advogada Maria Gorete Nagimes, e eu tenho repetido aqui algumas vezes, né? Ela disse uma coisa que me impressionou muito, que é justamente uma coisa que a gente precisa dizer. A Lava Jato comprovou a inocência do Lula. Porque eles investigaram o Lula de cabo a rabo, de cabeça aos pés. Apreenderam, não devolveram até hoje o iPad do neto do Lula. O celular da Marisa. As coisas que eles apreenderam lá no apartamento de São Bernardo do Campo. Também deram busca no Instituto Lula e tudo mais, fizeram uma devassa em conta e tudo mais, não encontraram nada. Nada. É por isso que a única acusação é o delírio do triplex do Guarujá. O delírio do triplex do Guarujá. Então, veja, o Lula é teimoso porque está em jogo uma coisa, ele está em outro nível. Está em outro nível. Ele sabe que ele não cometeu nenhum crime, então ele não vai fazer concessão para nenhum tipo de acusação e de toma lá da cá e de negociação com justiça. Isso é serviço dos advogados para eventualmente atenuar algum tipo de, enfim. Na verdade, o Lula ele não está preocupado em sair de lá. Ele diz isso em todas as entrevistas. Eu não estou nem fazendo aqui um prognóstico transcendental do Conde, de conexão espiritual com o Lula. Não é ele diz isso o tempo todo. Falou, se precisar eu fico aqui. Eu não tô ligando não. Eu vou ficar aqui. Porque ele ficando lá, ele empareda o sistema corrupto judicial brasileiro. E é o que ele está fazendo. Ele expôs as vísceras do STF. Se o Lula tivesse aceito, né, uma negociação, alguma coisa, não ser candidato, como Gilmar Mendes tinha sugerido há um ano atrás, o STF não estaria tão exposto, né, de maneira tão degradante para a sociedade brasileira. Veja, olha a diferença, olha a diferença. Eu sou antifa, eu sou antifa, eu sou do lado da civilização, eu critico o STF, eu não quero metralhar o STF, eu também não quero apedrejar como o Dallagnol quer o STF, eu também não quero fechar o STF. Tá entendido isso? Tem bolsominion aqui? Veja, mas eu critico o STF. Eu critico. A gente tem de criticar. Então, veja, a postura do Lula
Os ministros do STF, eu tenho certeza que o sono deles não é tranquilo. O sono do Lula é. E isso é uma diferença muito grande. Vamos lá, musiquinha? Pra gente fazer aqui a sequência do nosso... Ó, bonitinho. Então, bom, só desdobrando um pouco mais aqui as notícias que estão quentes. Bom, a gente sabe que o Flávio Dino hoje visitou o Lula. O Flávio Dino e a vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos. Ambos do PCdoB. Grande quadro Flávio Dino, a gente vê pela expressão do Flávio Dino na foto, na frente da vigília ali, onde todos que vão visitar Lula passam pela vigília, expressão de felicidade. A Luciana Santos estava com uma expressão um pouco mais pesada, né? Mas de qualquer maneira, o que eles disseram, né? Sem dúvida é a principal liderança do Brasil. Continua a ser, e apesar desse momento, tem muito ainda a fazer pelo Brasil. Ele terá nosso apoio. Quem disse isso foi a Luciana Santos. O Dino não tem aqui a declaração dele. Então acabaram de sair lá da Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Isso mostra a força do Lula, a fraqueza do Ciro Gomes, que vai ficar louco da vida falando sozinho mais uma vez. Mas assim, em torno da figura do Lula, o cientista político Alberto Carlos Almeida, e vale a gente agregar essa ideia no meio da minha vertigem de notícias aqui para vocês, tinha dito que a bandeira Lula livre é uma das maiores estratégias políticas da história. Ele não usou essas palavras, mas eu uso. Por quê? Porque ela aglutina, né? Lula livre, eu tenho pensado nisso muito, o fato dele estar preso, ser um preso político, isso agrega as pessoas, enfim, que defendem a democracia, a civilização, elas vão se agregando cada vez mais. Isso promove uma coesão social e política. É por isso que o Lula toma muito cuidado também com não fulanizar a história de quero ficar em liberdade, quero ficar e não vou em liberdade, não vou aceitar, não troco minha dignidade pela liberdade. Porque ele sabe o que ele está fazendo ali é uma coisa muito forte, o patrimônio é muito grande, o legado dele é muito grande. Ele não pode precarizar o legado dele. Então ele sabe o quanto ele é forte, ele é mais forte do que as instituições em grande medida. Do ponto de vista do imaginário popular, o Lula está muito mais em conta com a população brasileira do que todas as instituições juntas, se você fizer uma pesquisa. É o presidente mais popular da história do Brasil. As últimas pesquisas deram isso. Basta. Ganhava a eleição no primeiro turno. Basta. Não precisa ir muito mais longe. Agora, vai ver como é que está o STF na boca do povo. Vai ver como é que está o governo Bolsonaro na boca do povo. Vai ver como é que está o poder judiciário brasileiro na boca do povo. Vocês entendem o problema que eles arrumaram também? Mexeram com a pessoa errada. O Lula é um cara que o sistema mia para o Lula, o sistema histórico, escravocrata, violento, ignorante, genocida, racista. Esse sistema financeiro, né, do mercado financeiro, esse sistema, quando chega para pressionar e sufocar o Lula, é muito difícil para eles. Né? Eles fizeram isso 40 anos da vida pública do Lula, e aí teve o sprint final, que foi a Lava Jato, que finalmente conseguiu prender o Lula e conseguiu tirar das eleições. Mas vocês acham que eles ganharam? Quer dizer, o governo do Bolsonaro é um lixo. O Sérgio Moro também mostrou as vísceras indo para o Ministério da Justiça. A economia brasileira está jogada na latrina. Você não tem confiança. Todos os dados que saem são negativos. Já, enfim, desde a era Temer, desde a pinguelinha Temer, até agora, esses 6 meses tétricos do pior governo do mundo. O mais desencontrado, o mais desarticulado. Ora, quem que tá ganhando isso, queridos? Evidentemente é o Lula. Ele que tá vencendo essa batalha simbólica. Agora, a história leva tempo, então é bom a gente ter paciência e ternura, né? Para conseguir atravessar esse momento tão cascudo que a gente está vivendo aqui no Brasil. Bom, vamos passar para outras notícias aqui com vocês e a gente já vai encaminhando aqui para o final da live do Conde.
Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, afinal de contas estamos todos juntos aqui. Vamos lá, esse chat bonitinho. Cadê o meu like? O pessoal ainda tá encantado com a entrevista que o Lula deu pro DCM e pra Tutameia, né? Boa noite, Gustavo Conde. Você viu a entrevista do Lula pro DCM e pro Tutameia? Eu achei a melhor até agora. Você achou, Kátia Celina? Que bom. Eu não tive tempo de ver toda a entrevista ainda. Eu vi um trecho e hoje eu vou tentar ver o final da entrevista. Foi espetacular a entrevista ao DCM e Tutameia. Uma aula sobre soberania nacional. Muito bacana. Eu tenho conversado com a Eleonora de Lucena. Acho que eu vou fazer uma entrevista com o Tutameia em breve. Para a semana que vem, talvez, ela vai poder me contar isso melhor. Tomara que dê certo. Lula é muito sábio e imparcial. Então, Conde, fala da traíra Tabata Amaral se aproximando de Tucanalhas. Eu não preparei nada sobre a Tabata, mas a gente percebe que, né, eu não gosto muito de gente que se autopromove. Isso é muito ruim para mim. Por isso que eu não gosto muito de ficar pedindo like e de ficar pedindo inscreva-se no canal e tudo mais, porque eu acho que isso é consequência. Eu acho, sabe, eu me sinto bem fazendo isso. A gente faz de vez em quando porque faz parte do jogo e tal, da linguagem, do gênero. Mas a autopromoção é uma coisa degradante. Quando eu sinto que você tem um germen ali de autopromoção, eu já me mando do lugar. Não gosto. Eu gosto de gente que não tem medo. Aí é legal. Então, Tabata Amaral, nesse sentido, se enquadra nesse, né? Por exemplo, eu gosto daquela economista da Folha de São Paulo, como é que é o nome dela? Que é muito jovem também. Enfim, ela tem uma formação esplendorosa, né? Eu não me lembro onde é que ela se doutorou, mas eu me lembro que foi uma das melhores escolas de economia do mundo. Esqueci o nome dela agora. Então, eu vejo figuras assim. A Tabata Amaral não é uma figura de destaque para mim. E por isso mesmo que ela vai ganhar a atenção do Dória, né? Vai ganhar a atenção dos tucanos, moribundos e tudo mais. Enfim, tá no quadrado dela. Tá no quadrado dela. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei muito bacana ela ir para cima do Ricardo Vélez Rodrigues, mas depois eu percebi, porque até uma bactéria doente ganha do Ricardo Vélez Rodrigues no discurso, no debate. É a mesma coisa com o Bolsonaro. Então não significa muita coisa. Bom, Joselito Evangelista, STF liberou geral, venda dos ativos da Petrobras sem aprovação do Congresso. Tá? Eu acabei de dar essa notícia aqui para vocês. Carla Loba Cruz Soares, que no amasso, hein? Oi, salve Conde, aqui é Bertioga seguindo você, está frio demais aqui, tá frio? Tá frio. Doris Fernandes, vocês estão registrando o que acontece nesse país desde o maldito golpe? Sim, porque há de haver livros com nomes e com atuação destes, para que futuras gerações não percam esse registro. Olha, eu sinto que a história tá fazendo a escrita tá em curso. Aliás, eu disse até alguma coisa a mais hoje, que a história tá atuando quase que como sujeito concreto. Essa coisa do Neymar aí, 17 minutos, né? Contusão, estupro. Eu acho que é um divisor de águas, né? Eu acho que Laura Carvalho, obrigado, Álvaro João, manda um beijo mesmo, pô, não tem problema nenhum. Álvaro, é a Laura Carvalho. Laura Carvalho, morro de amores, assim. O texto dela, inclusive, é um dos melhores. Grande economista. Leila Brito também disse aqui da Laura Carvalho, né? Dalvanice Dunning, é uma paulada atrás da outra, caso Neymar a Suécia chamando o mundo para boicotar as comidas exportadoras do Brasil por causa dos agrotóxicos. Sem falar nos fascistas. Vamos lá voltar um pouquinho aqui para o nosso noticiário e depois eu volto para o chat para conversar mais um pouquinho diretamente com vocês, também aqui no Facebook. Estamos aqui com um público bacana na live do Conde. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu vou começar a reprisar no meu canal, no canal do Conde, o programa que eu faço com o Aquiles Lins na TV 247, o Dia em 20 Minutos. Porque aí a gente faz o programa no final da noite. Eu adoro o Aquiles. Não sei se vocês já viram o programa. Deixa eu rejeitar a ligação aqui. O cara tá me ligando. É a Claro que está me ligando. Acho que eu vou atender a Claro? Claro que não. O Aquiles Lins, jornalista, editor do 247, a gente faz um apanhado das notícias mais importantes do dia. Está sendo muito gostoso fazer. Então daí eu vou botar para reprisar no meu canal às 7 da manhã todos os dias. Aí você tem lá 20 minutos de um resumo da noite passada, mas que tá ali quente ainda, né? Tá quente e nós teremos desdobramentos ali ao longo daquele dia ainda.
E também vou reprisar ali a live que eu faço de dia na TV 247, às 13 horas. Vou reprisar às 8h30 da manhã no meu canal. Às vezes eu esqueço, mas agora não vou esquecer mais. Amanhã, como eu fiz a de hoje, não fiz pelo Facebook e fiz pelo meu canal, então amanhã eu não repriso, mas a partir daí eu vou reprisar sempre, tá? Porque tem gente que não consegue ver, tem gente que está acostumada com outro horário, e eu acho assim, pô, mas você pode ver o vídeo a hora que você quiser, porque o vídeo fica lá, disponível no canal, no cardápio do canal. Mas a transmissão por estreia, que se torna ao vivo, ela é bacana porque o chat se encontra ali, né? E aí você tem interação entre quem está assistindo. Então eu acho bacana reprisar e vou fazer isso sempre que eu puder, na medida do possível aqui. Vamos lá, botar a musiquinha aqui pra gente avançar no nosso noticiário. Live do Cone, muito obrigado, cadê meu like? Cadê o meu like? Ana Clara Duarte Gavião tá falando aqui. Laura Carvalho, genial, filha da Maria Conceição Tavares. Ela é filha da Maria da Conceição Tavares? Não, você tá brincando, né? Porque a Maria da Conceição Tavares é uma das maiores economistas da história, não só do Brasil. Genial. Mas você está falando filha no sentido figurado, né, Ana Clara? Me explica, que senão eu vou ficar sem conseguir dormir. Depois dessa notícia aqui. Vou ver se a Laura Carvalho me dá uma entrevista, porque ela é tão legal, né? Ela é muito legal. Olha só, vamos lá para Roma 247, que tá bombando. Muitas notícias interessantes. E aí você tem mais uma vez o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, eu gosto do Rodrigo Maia. Desculpa, deixa eu dizer pra vocês. Tadinho, ele é bonitinho, vai. O Rodrigo Maia. Eu não sei o que eu faço com o Rodrigo Maia. Ele tá lá, com aquela cara de menino assustado dele. Sim, né? Rodrigo Maia é assim, você já viu? Aquela cara de assustado. Cabelinho repartido do lado. Parece que é a mãe dele que reparte o cabelinho dele até hoje. Quando ele vai, né? Escova o dentinho e tal. Reparte o cabelinho. E ele arruma a gravatinha e ele vai, né, para presidir a Câmara em Brasília. Bonitinho, Rodrigo Maia. Então, ele diz o seguinte: o Bolsonaro quer acabar com a cadeirinha do bebê no banco de trás dos carros, né? Então, ele acha que é um absurdo, né? Leva o bebê no motor, né? Põe no porta-mala, põe o bebê no porta-mala. Deixa lá, põe uma almofada lá e tá bom, né? Então, o Rodrigo Maia, ele tá dizendo assim, sem chance, não vai passar, né? E perdi o Rodrigo Maia. Cadê o Rodrigo Maia? Vem cá, atualizou o site, perdi. Não tem chance de passar. Então é isso que eu digo. Qual que é a lógica do Bolsonaro quando ele propaga notícias assim, solta com a língua solta dele antes da hora, não faz nenhum tipo de articulação, ele solta a notícia, não, cadeirinha, aquela coisa de boteco bêbado, né? Então, não prevalece, tudo que tratar de segurança que impactar isso, não tem chance de prosperar. Hoje saiu uma notícia muito importante que é assim, depois do advento da cadeirinha, 60% as mortes de crianças de 0 a 9 anos nos carros de passeio foram reduzidas 60%. Então, eles acham, sabe qual é que é? São tão burros, a direita brasileira é tão burra, que eles acham que para se opor à esquerda, eles têm de destruir tudo que a esquerda construiu. É uma coisa, é assim, é o ó do borogodó da burrice. Porque assim, se a esquerda acha que o carro tem de ter controle de velocidade, a direita acha que não. Eles acham que tem de polarizar em todos os temas. E evidentemente, isso é impossível. É impossível. Porque não é só o êxito da esquerda, as conquistas que nós tivemos aqui no Brasil em termos de políticas públicas. É uma conquista da sociedade brasileira inteira. Da civilização. É por isso que a gente faz a ideia da civilização contra a barbárie. Então eles são bárbaros. Eles querem polarizar em tudo. Então, velocidade do carro, CNH, né, que digamos, a pontuação da sua carteira de motorista. Eu acho que foi até o Fernando Henrique que começou com a política de uma pontuação diferente da CNH, não me lembro. Veja, é para preservar a vida. Então, tudo que preserva a vida
O governo vai se opor porque ele tem de se opor à esquerda? Então, é ideia fixa, é obsessão, é patologia, é distúrbio. É distúrbio grave. Por isso que eles querem também a ideia fixa, o fetiche do armamento da arma, liberar as armas por decreto. Porque, evidentemente, o segmento progressista, civilizado, né, avançado, que gosta de pesquisa, que gosta de estudar, que gosta do debate, não gosta de arma de tiro. Então, o que eles vão fazer? Eles vão promover a distribuição mais facilitada de armas e de tiros. Então, veja, a gente vive, na verdade, uma crise de discurso, uma crise na estrutura política, na estrutura do discurso político. O bolsonarismo é uma excrescência, é um efeito colateral de tudo de ruim que a espécie humana produziu em termos de linguagem política. É justamente o fascismo, só que é um fascismo piorado, né? É um fascismo, avacalhado e por isso mesmo mais perigoso do que o fascismo alemão, do que o fascismo italiano e tudo mais. Estava conversando então mais uma vez com a advogada Maria Goretti, eu tinha dito para ela o seguinte, olha que curioso, eu não tinha percebido isso ainda, mas todas as vezes que o fascismo ascendeu ao poder, foi em função de guerra, foi em função de inimigo externo. E hoje eles produziram esse inimigo artificialmente no Brasil para produzir esse rescaldo fascista nojento que se espraiou pelo Brasil com o nome de bolsonarismo, né? Com a ajuda, sempre lembrando, inestimável da imprensa, do jornalismo miliciano brasileiro. É uma escola de jornalismo miliciano. Então, eles produziram... Quem foi o inimigo que eles produziram? O Lula e a esquerda. E como foi no passado, o comunismo. O golpe de 64 também produziu um inimigo que era o comunismo. Então, eles tinham de produzir... O nazismo também produziu um inimigo que foram os judeus. Tá certo? Sempre tem de produzir um inimigo imaginário. Não é um inimigo real. Faz parte da estrutura do fascismo produzir um inimigo imaginário. Porque talvez ele exerça muito mais fascínio. E aí a gente lembra da frase do Engenheiros do Havaí, que o Estopa me falou lá em Porto Alegre, né? O fascismo, como é que é? Ignorante deixa... Não, o fascismo deixa a gente ignorante fascinada. Esqueci como é que é a música do Engenheiros do Havaí. Se alguém lembrar do verso aqui, quem é da geração sabe, né? Escapou agora porque a minha cabeça está muito movimentada aqui com o discurso que eu estou fazendo, a gente esquece nome, a gente esquece um monte de coisa, né? Mas é porque eu preservo a digressão e o tecido do sentido que eu faço aqui na live com vocês. Então, produziu esse inimigo, que foi o Lula, o PT, a Dilma, foram demonizados, e aí nós tivemos, e quase que não dá certo, porque quase que o Haddad vence, né? Se não fosse a facada lá, o Haddad venceria, se não fosse o Lula ser preso também venceria. Quer dizer, eles tiveram de fazer várias sabotagens na democracia brasileira para conseguirem impedir o PT, porque o PT é muito forte, né? Então, para impedir o PT é muito difícil, né? Então, tem de prender, né? Tem de proibir de falar e tem de produzir mentiras sobre o candidato que é da candidatura, né? E sobre a vice dele também. Então, assim, que é difícil. Porque se for pro vamos ver, se for pro debate aberto, meu filho, aí é goleada. Aí é goleada. O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante fascinada, é isso? O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante fascinada. É o mesmo radical, né? Fascismo e fascínio. Então, o inimigo imaginário, você não tem aquela coisa da criança assim do amigo imaginário? Vocês não têm um amigo? Eu tenho um amigo imaginário. Até hoje. Não parece? Eu tenho. Amigo imaginário é gente boa. Não posso nem falar muito dele, porque senão ele pode não gostar de exposição e tal. Fica de boa aí, não vou falar de você não. Mas enfim, tem um amigo imaginário. O amigo imaginário que a gente tem de criança, que é extremamente importante para o seu mergulho no simbólico, para produzir alteridade dentro de você e tudo mais, porque nós somos muitos, né? Dentro de um só. E eu acho que é por isso que o inimigo imaginário exerce esse fascínio subjetivo nas pessoas e promove essa
essa adesão escrota social coletiva, né? Essa adesão em escala, que foi o bolsonarismo aqui no Brasil. Então eles conseguiram isso. Só que não existe uma guerra. A guerra contra o crime, você tem o Brasil é como se fosse um país em guerra, né? Mas não existe essa guerra clássica da qual o fascismo europeu teve de fazer uso para sustentar um governo fascista mais de 2, 3 anos. Olha só. Estou usando, evidentemente, a Europa como parâmetro, porque você tem outros fenômenos de fascismo espalhados pelo mundo, sobretudo nas Filipinas, lá o Duterte e tudo mais. Você tem outros elementos pelo mundo que você pode... Mas eu tô trazendo a cultura europeia, a política, porque eu acho que ela tem mais a ver com a brasileira. Então, o Brasil não está em guerra. Então, uma guerra viria a calhar. Seria a única forma de produzir uma sustentação para um partido, para um ideário que não tem projeto político e que não tem conteúdo para mostrar. E que não tem articulação nenhuma em nenhum eixo político brasileiro, seja governadores, deputados, aonde você quiser. Tá? Então, com base nisso, eu diria, a vida do Bolsonaro ele já é um morto-vivo, né? Ele esqueceu de deitar só, mas ele já é um morto-vivo. Portanto, eu acho que nós temos condições de começar a realmente sonhar com um país um pouco melhor, com a superação desse momento tétrico que a gente vive. Hoje eu conversei com a Bárbara Nascimento, que é a porta-voz do movimento Parem de Nos Matar. Olha que bonitinho isso aqui. The Book of Love. The Look of Love. Mas é plágio, porque é sem direito autoral. Adoro trollar o direito autoral dos outros. Olha só. Então, veja a situação. Conversei com a Bárbara Nascimento. Ela mora no Vidigal, no Rio de Janeiro. Sensacional ela. Tá no meu canal, vai reprisar na TV 247. Ela mora no Vidigal. Ela coordenou, liderou e é a porta-voz do movimento Parem de Nos Matar, com outras entidades, com outras pessoas que estão ali envolvidas também contra a violência no Rio de Janeiro. A violência brutal da polícia do Rio e do Brasil. Um recorde de 65 mil pessoas. Aumento da violência no Brasil todo. Saiu aí o mapa da violência no Brasil pela Atlas. Acho que é a Atlas que chama, não sei se eles chamam a pesquisa de Atlas ou se é o Atlas da violência no Brasil. Isso é irrelevante. O que é importante é que a pesquisa saiu e os jovens negros, 75% são jovens negros assassinados no Brasil. Bom, mas eu perguntei para ela, com tudo isso que a gente assiste, você tem esperança? E ela me disse uma coisa, porque é muito trivial você dizer que, na verdade, não é trivial, é básico que você tenha esse argumento. Se eu perder a esperança, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer se eu perder a esperança? Eu vou aderir? Pensem nisso quando vocês ficarem tentados a optar por uma posição de ceticismo político. Olha só, vou ler mais um pouquinho aqui do chat para a gente encerrar essa live de hoje. Conde, a letra e a música não são do Ney Lisboa. O Ney teve seu irmão desaparecido pela ditadura. Eu vou te mandar o CD das músicas do Ney. Acho que deve ter algum endereço que possa te mandar. Tem? Paulo Rosa dizendo aqui. Que música? Que música? A do Engenheiros do Havaí? Não estou sabendo que música é essa, querido Paulo Rosa. Eu peço sempre, se alguém quiser entrar em contato com a live, eu sempre dou o e-mail da live. livedoconde@gmail.com. Só que eu não tenho condições de responder a todos, né? Então, se você quiser me mandar um e-mail marcado com algum conteúdo, manda para livedoconde@gmail.com. Eu estou em dívida com muita gente que eu tenho de responder lá, não consigo responder por falta de condições, né? Condições físicas, materiais, porque são muitas coisas que eu tenho de administrar e o e-mail da live realmente foi uma coisa assim que parece uma piracema, né? Uma piracema gigantesca. O que é muito bacana, mas eu não tenho condições de responder os... Caio Vinícius Silva Brito, a Globo Lixo odeia o debate, pois sabe que o PT se dá bem.
não deixavam o Haddad falar, interrompiam, era indignante. Veja, é isso, né? É isso. Gente, eu não tô fazendo música, vão mandando coraçõezinhos pra mim. Eu quero dizer o seguinte, eu não tô fazendo música ainda, porque eu tô reformando aqui o meu estúdio. Então, na semana que vem, eu vou botar a mesa de som, vou fazer uma coisa bonitinha aqui, pra gente retomar aí a música no final da live. E hoje, eu deixo um beijo pra vocês, eu quero que vocês deem like nessa live, tá? E também quero corações, que eu preciso de corações. Um beijo pra todos vocês. Manda coraçãozinho. Estrelinha. Cadê meu coraçãozinho? Beijinho. Aquele abraço. Fantasminha bonitinha. Que bonitinho. Manda mais, manda. Rosas. Corações. Olhinhos de corações. O que mais? Beijinhos. Beijo.